moleque, vamos parar esse som aí, bater um papo? Derruba. Quem é esse Jojo aqui, meu irmão? E aí, galera, tá começando Fora da Caixa, estamos trazendo o Danilão aqui pra bolar uma ideia. Ele é músico, toca um violão, ele é produtor musical, já trabalhou com pesquisa de mercado, já fez uma pá de coisa. E aí, Danilão, como é que tá, meu? Tô bem, vocês. Bom dia a todos. Bom fim de semana. É isso Prazer aí. Prazer enorme falar com vocês. Opa, boa. Galera, gente finíssima. E aí, moleque, conta pra gente, meu, como você começou nessa aí de estúdio, música, como você caiu nessa? Bom, eu comecei há muitos anos atrás, há 16 anos atrás eu comecei tocando violão. Eu conheci o maestro chamado Matias Ferreira e em função disso eu toco até hoje. Né? Ele me ensinou tudo de música e aí eu fundei junto com meu amigo Luciano Soares e outros amigos o estúdio Prismatias, o qual sou o atual proprietário junto com o Luciano. Há 11 anos que a gente atua aí no mercado de gravação, de produção musical. E junto a isso também eu toco na noite, né? Numa rede de hotéis, toco em bares também aqui em São Paulo. E tenho uma boa experiência em relação à música, né? De uma maneira geral. Toca no coração das meninas, né? Toca! Eita, mandou até blindar o carro de tanta pessoa que se joga, mano. Não, na pra verdade... quem não sabe, esse Danilão é conhecido como Billy. A gente trabalhou junto aí numa empresa de pesquisa de mercado lá. Ele era conhecido como Billy. Não, na verdade, só esclarecendo a colocação que foi mencionada pelo meu querido amigo César. Não, o Héctor que está aqui vai saber agora a história real, embora ele já saiba. O César é conhecido como César Billy. As pessoas que nos conhecem, que trabalharam conosco na empresa de telepesquisa, que eu prefiro aqui não mencionar o nome, sabem do histórico desse sujeito, né? Ele fazia ligações e nos intervalos das ligações que ele fazia entre uma pesquisa e outra, entre um êxito e outro, ele mandava um bilhetinho ali, beliscava uma garota ali. Só que obviamente que ele tenta repassar essa alcunha pra mim, porém essa alcunha é dele. Você começou a perguntar, então Billy de belisca, é isso? Billy de beliscador, de chavecador, de garanhão. Agora eu entendi. Não, mas a origem, eu até tentei, o Danilão aqui tentou jogar essa aí pra mim, mas na real, o que acontecia? Ele fazia um som, e aí rolavam uns eventos especiais na empresa. A galera falava, porra, Danilão, vem aqui fazer um som, né? Ele, beleza, né? Levava o violão, levava uma caixa de som lá e tal. E fazia um som. Só que nessas aí, a mulheradinha derretia coração. Até casada, não. Derretia coração. Casada eu não sei. Eu não fazia esse filtro, entendeu? Na nossa pesquisa não tinha esse filtro. Mas aí rolava uns beliscos lá, aí ele ficou, né? O Dani Billy. Entendi. É isso. Não, figura. Tanto é que, vejam só como é interessante, eu toco violão por uma questão de vocação, né? Porque é algo que eu realmente amo fazer e espero fazer durante toda a minha vida, né? Já o Billy, ele passou a fazer aulas de violão com o antigo sócio do estúdio, que era o Nilo, em 2010, justamente para quê? Para engrenar essa carreira artística em função do quê? Dos beliscos. Vejam só que o interesse dele, como de várias pessoas, é fazer música para quê? Para chavecar as menininhas, para obter um êxito social. Veja que falta a vocação e aí é onde entra a deturpação da coisa. Cabe o nosso amigo. A gente copia o que dá certo, né, mano? E aí, como é que tá esse ramo musical? Como é que você tá sentindo isso? Atualmente tá promissor? O que a gente escuta é o seguinte, né, Danilo? Ser músico no Brasil é muito difícil, ser produtor no Brasil é muito difícil, em termos de reconhecimento, em termos de financeiros, né? Como é que tá, velho? Como é que você tá sentindo? Eu vejo que realmente a crise, efetivamente política e econômica, consequentemente, tem afetado vários setores. No caso da música, para fazer qualquer coisa aqui no Brasil, seja arte, seja qualquer área que a pessoa trabalhe, seja qualquer função ou qualquer vocação que a pessoa desempenhe, ela vai ter uma grande dificuldade quando ela faz algo que realmente seja profundo e verdadeiro. Não só na minha área, mas em qualquer área eu vejo isso, né? Mas enfim, falando da música especificamente, a dificuldade hoje é que é muito complicado você fazer um trabalho de gravação, por exemplo, com um estúdio como o meu, que é um estúdio que não tem tanto nome ainda, não é? A gente não tem uma trajetória muito longa, então isso é um grande desafio pra gente também, porque as pessoas já vão nos estúdios de uma certa trajetória, uma certa experiência, um certo nível. Pô, o seu estúdio tá aí na caminhada miliana. Sim, a gente como é que chama mesmo? É Prismatias, exatamente, né? Nosso estúdio chama Estúdio Musical Prismatias, né? Prismatias é um derivado de dois nomes, né? Que é o Prisma, que é uma banda que nós tínhamos, e o Matias é o nome do nosso professor de música, que é o Matias Ferreira, né? Que é a homenagem que nós fizemos a ele. Então, essa série de fatores, hoje eu observo o quê? Tem pouca gente buscando gravação, pelo menos no nosso estúdio, no nosso ramo. Isso tem diminuído. Ao passo que os estúdios grandes também, eu imagino que não estejam sentindo tanto isso, porque eles já têm uma
quantia de clientes enorme, são gravadoras que financiam os trabalhos, etc, etc. E isso, de certa maneira, pode ser que não tenha afetado tanto a eles, mas no caso do nosso estúdio, como não é um estúdio de grande porte ainda, grande porte eu digo de uma visibilidade muito grande, quero dizer. Okay. Porque em termos de estrutura, a gente tem uma estrutura de alto nível também, e a gente trabalha em alto padrão de qualidade, com ótimos profissionais. Muito embora a gente ainda não tenha essa mesma relevância no sentido de um conhecimento geral das pessoas para com o nosso estúdio, não é? O cara vai gravar um CD também, e aí hoje em dia, o nível o CD hoje em dia quase ninguém usa, né? Sim, O pessoal vai pro MP3, vai pro... até CD pirata o pessoal compra, mas o CD mesmo efetivo... Verdade, como você vai. sentiu? Você sentiu essa passagem aí de diferença de mídia? É De verdade. CD para MP3, Sim, sem para sombra de propagação dúvida. via internet? Exato. Por exemplo, a gente ofereceu um serviço no fim do ano passado em função dos nossos 10 anos de história, não é? E aí o que acontece? Nós fechamos com uma empresa que distribui CDs. E aí eu falando com o proprietário da empresa, que é um amigo nosso, que é o Thiago da Jet Prensagens, ele é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, e ele falou que para ele tem caído muito também a questão de solicitação de CDs. E ele mencionou para mim, inclusive, artistas de grande nome, que eu prefiro não mencionar, que tem feito CDs com ele, mas não para revender, mas sim para darem shows. Ou seja, o cara já nem vende mais CD, então ele inclui na turnê o preço, Saquei. então ele faz um pacote todo e no show, para quem vai no show, acaba sendo uma cortesia para o cliente. Saquei. Mas efetivamente não há uma venda mais CD, porque Eu isso já tem ganhei caído CD, muito. Então, quer dizer, isso está afetando várias áreas. Então, eu fiz essa promoção, que era da gravação ao vivo do CD, e a banda gravaria o CD ao vivo conosco no estúdio, levaria uma sessão fotográfica, ganharia uma sessão fotográfica, um webclip e mais 1000 CDs. E aí eu percebi que a galera não ou a galera não assimilou bem, ou a gente também pode ter errado em algum momento em não saber veicular bem essa propaganda e tal. Ela foi bem difundida, eu procurei fazer isso de uma maneira razoavelmente estratégica, mas não teve êxito, porque muita gente falou, poxa, mas CD, eu percebi isso justamente em função do CD. Caramba, O pessoal pode tem preferido o quê? A gravação de estúdio, que é uma coisa que nunca vai acabar, porque as bandas precisam gravar, elas vão ter que gravar o seu material em algum lugar, então por esse motivo o estúdio nunca vai falir. Uhum. Assim, nunca vai sumir, nunca vai se extinguir. Agora já a mídia física, como tudo que é físico, tem sumido de uma maneira geral, porque as plataformas virtuais estão tomando espaço, embora aqui no Brasil essa cultura ainda não tenha chegado, porque o brasileiro ainda não tem assimilado bem essa cultura, então vai muito pelo YouTube, pelo Facebook, mas as plataformas como Spotify, etc., aqui no Brasil não tem pego tanto. Puxando esse gancho aí, já que a gente falou da dificuldade que você está sentindo na área musical, de produção de música e tal, e partindo também do pressuposto que cada um tem uma experiência, você trabalha com música, eu apesar de ter tentado pegar seu dom de violão para beliscar umas menininhas, não tive tanto sucesso e tal, a gente tem experiências diferentes, trabalha com música, pô, eu trabalho com outra área. Então a gente tem uma visão, eu tenho uma visão de música diferente da sua, com certeza, bem como, muito provavelmente, você tem uma visão de economia diferente da que eu tenho, por exemplo, como a do Ettore tem. Total. Partindo desse ponto, quando a gente fala economia, qual a primeira coisa vem na sua cabeça? A economia, para mim, eu relaciono muito com a questão da energia, né? Porque a gente, às vezes, não tem essa concepção de que economia é energia. Quando o Lavoisier falava que nada se perde, tudo se transforma, ele está falando de economia também, né? Porque as coisas se transformam em outras coisas, né? Então, a economia eu entendo como uma energia que vai girar. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro, esse dinheiro se transforma em energia, ele vai girar para outras coisas que eu vou fazer. Isso está num plano não físico também, até um plano físico onde você compra coisas materialmente falando, né? Interessante. Mano, Então- você me deixou arrepiado. Então, por exemplo, Caraca. quando a gente fala, não, mas isso é uma ideia bem simples, não sou eu que estou falando, isso os grandes pensadores da antiguidade falavam disso, então eu não quero ter o mérito disso. Não, mas Eu tô só- você tá vendo a ideia do É uma- conceito que você tá trazendo? Sim. Você ser uma pessoa diferente. Mano, a gente nunca tinha pensado nisso, muito provavelmente estudei o pessoal economia. que tá lá dentro, muita gente não pensou e você trouxe esse conceito. Essa é a ideia que a gente queria trazer mesmo, de energia girando. Puta, meu, que Porque ideia porque isso traz vida também. Por exemplo, quando o Sêneca falava no livro dele A Brevidade da Vida, no qual ele fala sobre a economia do tempo, ele fala que ele relaciona também com o dinheiro. Então Sêneca, que é um grande filósofo romano, né, um homem de uma sabedoria imensa, de um caráter também imenso, de uma vida de muita profundidade. Então quando ele falava da economia do tempo, ele faz uma relação, ele faz um gancho justamente com o dinheiro. E ele relaciona dessa maneira, ele fala que o tempo é como dinheiro, né? É pouco para quem gasta muito e muito para quem sabe guardar. E é a mesma coisa. Então eu observo pessoas que são pobres, no sentido econômico,
E elas conseguem juntar um dinheiro porque são mais ordenadas, são mais conscientes em relação à utilidade do dinheiro. O dinheiro é uma economia que gira. Só que no momento atual a gente observa que isso tem ficado o quê? Parado em alguns lugares. Interessante. Então essa energia não está girando. Por quê? Porque ela está ficando o quê? Estancada em algum lugar. E as pessoas que têm menos aquisição não conseguem sair desse círculo vicioso. Por quê? Porque essa economia tem afetado, a economia no momento atual tem afetado a tantas áreas, não é? Em outras áreas a gente pode observar que não tem acontecido tanto isso. Entendeu? Então a gente pode ver que o quê? Que o problema ele não é o mesmo na mesma medida para todos. Ele varia em função de uma série de fatores para todas as pessoas. Então tem gente que sentiu mais esse problema de hoje e tem gente que já não sentiu tanto. E na verdade não é só uma crise econômica. É muito bom mencionar que é uma crise de valores profundos que o ser humano vive. Total. E que como um efeito, o efeito dominó, né, que é o que costuma se dizer, isso vai afetando a todos os setores e vai culminar na economia. Então, o cara que joga lixo no chão, que não economiza dinheiro, que trata mal seus amigos, ele também está economicamente esvaindo as suas energias por um campo que não é bom para ele mesmo. Total, não e tá atrapalhando o próximo ainda. Sim. Meu, como legal a ideia que você puxou aí, Arthur. Muito E a boa. ideia do fora da caixa de trazer gente diferente. Eu esqueci de falar, falha minha pesada. O Danilão, além de tudo, é estudante de filosofia. Porra, trouxe umas ideias massas aí, Danilão. Não, puta ideia. Até nesse negócio, nessa questão de energia que ele estava citando, se você pensar a economia toda como uma questão de energia e pensar na distribuição de renda, Sim. você vê umas pilhas bem cheias e umas pilhas precisando recarregar, né? E aí nessa linha, eu tenho até uma pergunta para você. Você gostaria de... Tem algum tema que você gostaria que a gente se aprofundasse? Porque além da entrevista, né, a gente está buscando um vídeo, né, uma pauta para o nosso vídeo de Certo. segunda-feira, que é o vídeo que a gente faz um estudo econômico, pega alguns dados, vai atrás de alguns dados. Você, filósofo, é um cara estudado, músico, já muitos anos de mercado, experiente, já viveu muita coisa nessa vida. O que te interessa? Um assunto que você gostaria de ver, um estudo, um assunto que... Fala aí, o que você imagina que a gente deveria estudar, buscar nessa segunda-feira aí? A gente não tem uma educação financeira, certo? Então a pessoa, ela não tem noção de como gerenciar o rendimento que ela tem financeiramente falando. Então, por exemplo, a pessoa não sabe como guardar o ordenado dela. Isso não está relacionado com a classe social. A gente não está falando disso aqui. A gente está falando justamente de uma questão de noção e de conhecimento para quê? Para que tanto uma pessoa que tem um poder de aquisição menor, quanto uma pessoa que tem um poder de aquisição maior, saibam como gerenciar bem o seu dinheiro e saibam também como enfrentar esses momentos de crise. Porque o momento de crise está ocorrendo no cenário em âmbito mundial, até diria. É óbvio que a gente conhece isso efetivamente, mas eu tenho uma noção um pouquinho melhor aqui no Brasil. Mas as pessoas, de uma maneira geral, não têm notado como isso tem afetado a vida delas. Então eu acho que seria legal um vídeo, por exemplo, falando dessas taxas, desses impostos que o governo solicita do cidadão, por exemplo, como sabe lidar com isso e como também como essas pessoas podem conseguir lidar melhor com essa crise econômica aqui no Brasil, especificamente falando, de uma maneira mais inteligente, mais saudável, agregando aqui um valor humano também a isso, para que a pessoa saiba que humanamente também ela tem que ter alguns valores para conhecer de economia, para saber lidar melhor com a economia, lógico, porque o valor humano ele serve para tudo. E quando a gente fala de valor, a gente não está falando de valor economicamente falando, só financeiro no sentido do termo, mas também um valor humano para que a pessoa consiga entender o que essas taxas querem dizer, como lidar melhor com essa crise, por exemplo, e falar com pessoas que vivem aí em função de qualquer coisa, sabe? Não sabe como economizar o seu dinheiro, como gerenciar a sua vida. Sei lá, pega uma pessoa que trabalha numa área X e conversa com essa pessoa, explicar para todas as pessoas como é que funcionam essas taxas, como é que ela pode economizar o dinheiro dela. Útil pra caramba, hein? Útil, nossa. Entendeu? Por exemplo, você pega uma pessoa que trabalha e que fala, poxa, eu ganho R$1.500 por mês, eu pago X de aluguel, eu pago água, luz, telefone, tudo tem subido, os impostos têm aumentado, correto, isso é fato, isso é indiscutível, não tem o que opinar sobre isso, tem subido. Agora, como eu, diante de tudo isso, posso fazer o quê? Posso manter o foco, posso economizar uma grana, posso planejar um futuro, posso me relacionar. Por exemplo, o cara que é casado, ele já tem uma outra forma de pensar. O cara que vai casar, ele tem que pensar quanto ele vai gastar no casamento dele, certo? Então, o que acontece? Então, a pessoa já vai começar a fazer o quê? Uma série de planejamentos. Só que a pessoa só pode planejar em função de o quê? De um organograma, de um entendimento, de um conhecimento daquilo que ela vai fazer previamente, para que ela possa, em algum momento, saber como economizar. Como com tudo isso eu consigo fazer minhas coisas, realizar os meus planos, porque os planos também são uma forma de energia, isso vai ter que ser realizado, concretizado. Pode crer.
crer. em algum momento. Então seria legal explicar isso para as pessoas, falar, poxa, você que vai casar, você fulano que quer comprar tal coisa, como lidar legal, com essas taxas, como compreender. Não sei se estou me fazendo ser claro também. Tá? Deixa eu ver se eu captei aqui, ó, Danilão. Vamos partir de um ordenado, de um salário, de uma renda X. Aí a gente vai, ó, podia chamar assim, pra onde vai o seu dinheiro? Sim, ótimo. E aí, no conceito, faria o quê? Eu ganho R$100. Ó, você ganha R$100 bruto, líquido, já vai descontar aqui o INSS, você já vai descontar aqui o imposto de renda, então você já ganha 87 líquido. Aí, desses 87, muito provavelmente, você tem uma cesta de consumo assim, assado. Certo. Se você não gasta tudo, ainda tem uma outra alíquota que é a poupança. Essa poupança, ela pode te fazer, poupança no sentido de guardar, né, do saving, né? Sim. De você guardar uma parte uma retirada desse dinheiro, exatamente. Então, é mais uma classe de consumo e a gente fazer, ó, dentro dessa classe de consumo, o que você pode fazer com esse dinheiro? Ó, você pode investir em tesouro direto, você pode investir em CDB. Outra ideia que eu gostei pra caramba também é que você falou, que me ocorreu aqui, é fazer um vídeo pra quem vai casar. Danilão, como é que a galera te acha seu trabalho aí na internet ou em qualquer mídia que você tá usando hoje? Precisar de um estúdio, um músico. Isso, precisar de estúdio para gravar. Grave no estúdio Prismatias, é um estúdio com 11 anos de história. A gente tem uma estrutura hoje sólida. Vamos deixar o com endereço aqui equipamentos embaixo profissionais. pra vocês. Exatamente, vai ficar todos os nossos endereços vão ficar disponíveis para vocês. A ideia, obviamente, que não é essa, não é só vender o nosso trabalho, porque senão eu estaria contradizendo tudo que eu falei até agora. Mas, obviamente, que aproveitando o gancho, eu vou sim divulgar o meu trabalho porque eu acredito nele. Mas enfim, então eu também tenho um trabalho como compositor, não é? Eu tenho um trabalho autoral, que eu estou gravando lá no meu estúdio, inclusive, chamei grandes amigos meus para participarem, grandes músicos também, não é? Eu vou lançar 9 músicas ou 10 músicas, ainda não tenho certo quantas músicas serão lançadas. Enfim, o meu trabalho ele fala muito de amor, de idealismo principalmente, de como a gente pode mudar o mundo, de que não é uma questão só política também, que a gente imagina que os governantes, que esses políticos de hoje vão mudar o mundo. Porque a gente tem que compreender que a questão não é o partido, por exemplo, X, Y e Z que vão mudar o mundo. O que muda é o ser humano. E se a gente muda o sistema e o ser humano que habita esse sistema não se transformou, o problema vai ficar o mesmo. É igual uma casa velha que você quer pintar, por exemplo, que já está carcomida. Você vai gastar tinta pra caramba e não vai resolver. Você tem que arrancar toda a parede, passar a massa corrida e reestruturar para depois você pintar. Mas se o ser humano não compreende que ele é o agente de mudança, ele vai esperar de um político ou de um terceiro a mudança do mundo. Aí a gente vai acabar caindo numa grande dependência. Então o trabalho que eu faço, ele fala muito disso, né? de reflexão humana, de valores humanos, de como compreender a si próprio, de como compreender o outro também, de como ajudar, de como ser mais generoso. Falo também de relacionamentos, né? Em que as pessoas podem se amar mais, se respeitar mais, compreender que é possível mudar muitas coisas quando se quer mudar muitas coisas, mas primeiramente a pessoa tem que compreender que ela tem que mudar o seu comportamento, a sua visão do mundo tem que mudar. O sujeito que salva as baleias, por exemplo, e esquece de salvar o ser humano, tem que também se repensar. Pois é, dá pra falar com você no site do Prismatias, que a gente está deixando aqui embaixo. Exatamente, porque eu ainda não tenho o meu site, Danilo Gomes, as redes sociais. Eu tenho o Facebook pessoal, Danilo Gomes dos Santos, tenho o Facebook do estúdio, Prismatias, tenho o Twitter do estúdio. Então, pelas informações do nosso estúdio, vocês podem encontrar lá, contratar o meu serviço, conhecer um pouco mais. Eu gosto muito de conhecer pessoas, de criar laços de amizade, isso é muito importante. E acredito que seja muito válido isso, porque isso é muito útil para as pessoas, isso une as pessoas, né? Nos conhecermos, conhecer as pessoas. Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, fica à vontade. Se quiser vir no estúdio tomar um café, conhecer, fica à vontade também. Danilão, foi legal bater esse papo com você. Ser humano aqui do nosso lado. Total. Vamos lá fazer um som no estúdio dele? Fechou. Partiu? Libera o Nando aí. Vamos nessa. Valeu, moleque.